Bom dia, boa tarde, boa noite. O Pulando a Cerca se repete hoje às 21h15. Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura, é como a vida. O apresentador desse programa sou eu, Daniel Sutoriansi, médico. E o programa é feito por todo mundo, uma grande produção coletiva. Hoje vamos seguir a sequência histórica dos tempos da ditadura. Tempos de terror, tortura, o Brasil ficou um grande quartel militar cinzento. Hoje, dia 11 de maio de 2012, vamos convidar mais uma vez o grande advogado Dr. Modesto da Silveira, que com seus 85 anos de lucidez e maturidade, veio relatar o período de 1964 a 1968, período histórico e o que ele vivenciou nesse período. Vocês sabem que o doutor Modesto da Silveira foi advogado numa multidão de pessoas que estavam condenadas pela ditadura militar e salvou um número muito grande de pessoas de morrer, ser torturado e levar da prisão, porque pensavam em justiça e liberdade. Doutor Modesto da Silveira, vamos pular a cerca. E você não deixe que me perca. Isso. Bom dia. Modesto da Silveira, o grande advogado. Modesto, então vamos continuar a nossa série, que vai durar 4, 5 programas. Hoje, 1964, o início da ditadura militar até 1968. O que historicamente aconteceu e o que você vivenciou como advogado nesse tempo. Meu caro, eu quero expor então o período que você solicita, mas me permita uma pequena introdução. Calma. Primeiro, só lembrar na história que hoje foi o dia em que os americanos entraram em Berlim, porque os russos haviam entrado semanas antes, o que provocou até o suicídio do Hitler, e eles esperaram os aliados chegarem para formalmente entrarem juntos onde eles já se encontravam para impor a paz incondicional. E também você parece até um profeta quando previu que na data de hoje haveria duas novidades importantes. A primeira é que acaba de sair hoje a Comissão da Verdade. São 7 membros da Comissão da Verdade que supõem ir apurar a verdade sobre o que ocorreu entre 1946 e 1988, cobrindo principalmente o período da ditadura de 64 a 85. E os 7 membros, eu conheço bem pelo menos 2, são pessoas ótimas, um pouquinho eu já ouvi falar de outros, mas não sou capaz de dar uma opinião sobre elas. Muito bem. E a outra novidade que eu diria a partir de hoje foi o lançamento de um livro que tenta perturbar a Comissão da Verdade, que é um livro sobre a Guerra Suja,
escrito por um homem que fez sujeira nessa guerra, matando pessoas e até volatilizando-as nas usinas de Campos. Seria um tal de Cláudio Guerra, que conta coisas que aparentemente tentam dispersar a Comissão da Verdade, quase que afirmando que pelo menos 10 dos procurados mortos teriam sido volatilizados nas caldeiras, ou seja, virado fumaça e pó. Pois bem, dito isso, eu quero lembrar que 1964, dia 1º de abril de 64, que eu vivenciei a partir desse momento, porque eu me encontrava no meu escritório, que é atrás da Cinelândia, na Rua Álvaro Alvim, e os acontecimentos do dia ocorreriam na Cinelândia, que é uma manifestação popular a favor do governo João Goulart, e que, por coincidência, naquele mesmo dia, chegavam as tropas que saíram no dia anterior de Juiz de Fora e comandadas pelo famoso autodenominado Vaca Fardada, General Mourão Filho. Pois bem, como vamos lidar com muitos dados importantes, eu quero dizer que, é claro, acho que toda pessoa de bem, como você e qualquer outra, se cometer algum deslize, algum lapso, terá não só o dever, como o maior prazer em eventualmente corrigir, se houver solicitação e prova. Muito bem. Dito isso, eu quero dizer que vinha tudo muito bem preparado entre a burguesia, os militares brasileiros, a Embaixada Americana, a CIA, preparando para o primeiro golpe muito importante daquela etapa histórica na América Latina. De tal maneira que, a 1º de abril de 64, dando um golpe no processo democrático, com o governo eleito, João Goulart presidente popular e democraticamente eleito, ele foi derrubado por um golpe de militares e civis do golpe, não é? E é bom lembrar que as Forças Armadas, quando deram o golpe também nela mesma, porque quando a gente verifica o número de golpistas, torturadores e assassinos das Forças Armadas e da polícia e até civis, esse número de militares é muito menor do que os próprios militares que foram atingidos, caçados, presos, expulsos das Forças Armadas. O número de torturadores e assassinos você pode contar a centenas, mas o número só de militares, vítimas, torturados, assassinados e presos, se conta aos milhares. E o número total de vítimas do Brasil, incluindo a sociedade civil e todos, a gente pode contar a centenas de milhares. Só para dar um exemplo, incluindo Niterói até. Nos primeiros dias do golpe, havia vários quartéis, delegacias, não só DOPS, SOPs, que era o DOPS federal, e outras delegacias, mas chegou a haver até, além de fortalezas e quartéis, chegou a haver até a requisição de 3 navios mercantes e 1 de guerra para comportar presos políticos. Mais do que isso, estando todos cheios, chegou a haver a requisição de um estádio de futebol aqui em Niterói, que foi o Caio Martins, que recebeu também centenas de presos políticos em rodízios sendo depositados e retirados para vários fins. Dentre eles, eu tive inúmeros clientes e até amigos também. Aqui em Niterói, aliás, o Caio Martins pode vir a ser um museu modelo do que ocorreu durante todo o período da ditadura, em que, se nós tivemos cerca de 500 mil perseguidos políticos, é evidente que esses 500 mil tinham seus parentes e amigos
que se somavam os milhões de pessoas, de algum modo vítimas, pelo menos emocionais, de todo aquele processo, além de vítimas de toda a metodologia ditatorial da política, da economia, etc. Para mim e muita gente mais, foi fácil identificar aquele golpe de 64, engendrado no Brasil e em Washington. Foi muito fácil, porque logo de cara eles prometiam democracia, liberdade e distribuição de riquezas, prometendo uma figura até muito simpática para o povo, isto é, vamos fazer de agora em diante crescer o bolo. Depois que o bolo estiver bem crescido, então repartiremos com igualdade para todo o povo brasileiro. E o que vimos a seguir foi o quê? Foram atos institucionais e atos complementares, ato institucional a partir de 9 de abril de 64, e todos os atos tinham que finalidade? Caçar mandato, fechar congresso, e mudar as instituições nacionais, mudando sempre para pior, para uma feição ditatorial. O primeiro foi em 9 de abril, foi quando empossaram o primeiro general ditador, que foi Humberto de Alencar Castelo Branco, e logo depois vieram os outros generais ditadores, sobretudo em 67, com Costa e Silva, a seguir os 3 oficiais generais das Forças Armadas por um período curto, quando o Costa e Silva precisou de morrer e morreu, e logo em seguida veio a regência trina dos 3 ministros militares das Forças Armadas, e logo depois foi o Médici. E depois do Médici, que foi de 70 em diante, Geisel e Figueiredo ao final. Pois bem, mas como nós estamos falando de 64 a 68, logo a 1º de abril, eu ia dizendo, eu já, quando voltei do comício que haveria ali na Cinelândia, eu vi isto e milhares de pessoas também. O povo estava lá aguardando um comício a favor do governo constitucional. Pois bem, daí a pouco chegaram os tanques pela Rio Branco, os tanques, naturalmente, pelo impulso da descida das tropas do Mourão Filho. Quando chegaram os tanques, é claro, Exército, Marinha Aeronáutica, até pelas instituições hierárquicas, eles têm como o general máximo, o comandante máximo é o presidente da República. Então, todo mundo entendeu que as instituições estariam corretas e o povo aplaudiu vibrantemente os tanques que chegavam pela Rio Branco, em frente ao Clube Militar e Cinelândia. Pois bem, o povo aplaudiu. Quando o povo aplaudiu, os próprios tanques voltaram os canhões contra o povo, e de trás dos tanques saíam soldados com fuzis de baioneta calada, expulsando o povo da praça. Nessa altura, houve o reverso. Houve uma grande vaia contra aqueles tanques que estavam mostrando estarem contra o governo. Quando o povo vaiou, houve 2 homens, a paisana, mas aparentando serem militares, pelas botas, deram tiros contra o povo. Um deles caiu perto de mim e o outro eu não vi, mas de qualquer maneira vi que os 2 homens, depois dos tiros, correram, atravessaram a Rio Branco, entraram no Clube Militar, as portas pesadíssimas se abriram até que eles entrassem. Quando entraram, as portas se fecharam e, enfim, os soldados evacuavam a praça, deixando-a vazia de gente, com os soldados que saíram de trás dos tanques. Nessa altura, então, nós vimos que havia, naquele momento, 1º de abril, depois do almoço, havia um golpe no país, que depois se confirmou com
a ida do Jango tomando um avião em destino ao sul, provavelmente indo para o Uruguai, para se proteger do golpe. E, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional decretava a vacância da presidência para justificar o comando militar que se instalava naquele momento, escolhendo entre eles generais qual seria o próximo ditador, que já estava previsto, que seria o Castelo Branco, como foi e tomou posse a 9 de abril. Então, Modesto, nesse dia 1º de abril de 64, a vingança se insurgiu contra o povo. O golpe militar foi uma vingança. E dessa forma, com arma e tanque, dispersou a população da praça que queria um ato a favor do governo. Esse ato a favor foi com arma, morte, começou essa ditadura militar com um ato de vingança. E, ao mesmo tempo, falava em mudar a liberdade. Olha a contradição. Um ato com liberdade, com canhão, tanque, morte, soldado armado. Então, o primeiro dia, a primeira hora, foi um grande ato de vingança. Pois é, havia uma contradição não só nas palavras, mas só na evidente conduta dos militares e dos golpistas naquele momento. E aí, veja bem, concretamente, quando eu voltei para o escritório, eu já encontrei mães desesperadas, esposas, procurando pelos maridos. E aí nós tomamos conhecimento de que eles já haviam sequestrado de véspera, preventivamente sequestrado, muitas lideranças sindicais, muitas lideranças intelectuais, políticas, já haviam sequestrado, estavam presas nesses lugares, já a 1º de abril. Tem a impressão de que da noite, de 31 para 1º, enquanto eles davam o golpe, já preventivamente prendiam pessoas. Como eu encontrei essas mães desesperadas no escritório, eu já dali fui para o único lugar que se esperava na época para a prisão política, que seria o DOPS ou o SOPS, que era o DOPS federal. Eu, dali à tarde, fui ao DOPS. Chegando ao DOPS, cautelosamente, que o ambiente era muito estranho, eu parei diante do DOPS, num bar. Havia 2 bares. Em cada esquina da rua havia 2 bares. Um bar em cada esquina. Eu parei em um que se chamava Dom Juan, bem em frente à porta do DOPS. Tomando um café e observando para ver como é que eu ia entrar no DOPS, que estava muito policiado. E aí eu vejo, daí mal eu pego o meu café, vejo o Sobral Pinto, que era o advogado mais conhecido na época, um homem de mais de 70 anos, conhecido desde o começo do século, na sua luta pelos direitos humanos. Então, o Sobral Pinto foi a entrada do DOPS, eu tomando café, observando, e ele argumentando. Imagine, o advogado, ícone dos advogados brasileiros, e era inclusive advogado de muitas autoridades, inclusive do próprio governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda, que era um dos golpistas e, portanto, um homem de prestígio, advogado do governador, que mandava naquela em toda a polícia do Estado. Pois bem, nem o Sobral, com toda a sua argumentação e sua autoridade, conseguiu entrar no DOPS. Aí eu verifiquei, eu, um jovem advogado, sem prestígio, como vou entrar se o Sobral, nosso ícone, não entra? Aí acabei o café, ele saiu da porta do DOPS e caminhou
pela calçada, eu o alcancei, conversei com ele e disse a ele, me apresentei, conversei, chegamos à conclusão de que, quando eu disse a ele, eu acho que eu só posso ir para o escritório, impetrar habeas corpus em favor dos meus desaparecidos. Ele disse, meu filho, é o que eu vou fazer, faça isso, é o que eu vou fazer também. Aí eu fui para o meu escritório preparar habeas corpus, que nessa época ainda existia, porque era uma legislação que defluía da Constituição de 46, fui para o escritório ele também, e começamos a nossa luta, eu a minha, ele certamente a dele, logo depois outros advogados também entraram, porque eram milhares de mães, esposas e filhos buscando seus parentes. Eu, o meu escritório, pequeno escritório na Cinelândia, cheguei a receber, olha, era todo dia, eram levas de pessoas buscando socorro. E desde que eu mergulhei nesse 1º de abril, nunca mais consegui sair. Eu digo até hoje, porque quando terminou a ditadura em 85, as sequelas foram tais que até hoje as sequelas ainda pesam sobre o povo brasileiro, sobretudo as vítimas e os descendentes delas que buscam justiça, seja através da anistia ou de outros modos, para corrigir todos os males causados a partir daquele momento. Pois bem, todas as promessas de liberdade, constitucionalidade, direitos humanos, bolo que seria dividido, tudo ocorreu o contrário do que prometiam. De tal maneira foi o contrário que muitas instituições dignas, como não só a Igreja Católica e outras igrejas, a OAB, várias instituições deram apoio ao golpe pensando que era algo novo e bom que viria. E logo depois, eles próprios foram as principais vítimas, e a própria Igreja Católica passou a ter bispos e padres e líderes católicos perseguidos, verificou que era o contrário do que haviam prometido, e como que se arrependeram de terem participado de passeata por Deus, Pátria e Família, etc., pelas ruas do Rio, São Paulo, Minas e todo o Brasil. E passaram a militar contra a ditadura. A OAB é a mesma coisa. A OAB, aliás, só tomou um rumo muito bom depois do AI-5, porque o AI-5 era uma tal agressão aos direitos humanos, à legislação moderna, à legislação civilizada, que ela, e nós também, naquela altura, conseguimos eleger para a OAB alguns dos melhores representantes. Aí a OAB, não só com a representação que nós elegemos numa diretoria tradicionalmente de empresas multinacionais, como Light, etc., ela entendeu e passou a nos ajudar a partir de 68. Mas até lá, os advogados ficaram soltos e até muitos deles sendo sequestrados a partir do 13 de abril de 68, que é quando foi editado o AI-5, foram vários AI, seria um ato, AI era ato institucional número 1 de 9 de abril, que fechava congresso, caçava mandatos e empossaram Castelo Branco. Depois veio o AI-2, logo a seguir, no ano seguinte, para acabar com as eleições e criar 2 partidos artificiais. 2 partidos tolerados, e que nem podia ter um nome de partido. Eram 2 movimentos políticos, que era a Arena, que apoiava a ditadura, eram os membros da ditadura que participavam desse movimento, e o MDB, que seria a oposição tolerada por eles, mas que poderia, e que congregou, afinal, as pessoas que discordavam da ditadura. E assim foi. E as prisões aos milhares, como eu disse, por exemplo, um dos primeiros grupos que eu defendi, além de pessoas soltas assim,
pessoas, por exemplo, do CGT, que era muito perseguido, lideranças sindicais de quase todos os sindicatos de trabalhadores. Dos milhares de sindicatos de trabalhadores, eu creio que não houve um que não tenha sofrido intervenção militar ou prisão dos seus líderes. E, ao contrário, os sindicatos patronais, nenhum deles sofreu nada. Ao contrário, às vezes eram utilizados como orientadores de intervenção ou de interventores nos sindicatos dos trabalhadores. E até só por isso facilitava a interpretação de que o golpe de 64 foi um golpe de patrões contra trabalhadores. E a coisa se revestiu com muita clareza, mais quando houve chamado pressão contra aumento de salário, né? Contra os aumentos de salário, e a repressão contra aqueles que lutavam por aumentos de salário como os sindicatos. Pois bem, nesse ínterim, já ainda agora, nos primeiros dias de 64, eu recebi, às vezes, por exemplo, as lideranças de um grande estaleiro chamado Ishikawajima do Brasil. Só ali do Ishikawajima, eu fui advogado em um processo de 60 e tantos presos e perseguidos. Eu e meus colegas de escritório defendemos todos da Ishikawajima. Ao mesmo tempo, vinha pessoas do CGT, lideranças do CGT, ou digamos, jovens que eram da MPLA, MEPLA, que eram jovens idealistas, que lutavam para dar um apoio à libertação de Angola do jugo da ditadura portuguesa do Salazar. Era o chamado Grupo Angolano, que nós defendemos todos também. Não era um grupo muito grande, talvez em torno de 15. Ao mesmo tempo, prendiam até os chamados chineses que estavam aqui a convite de João Goulart, que esteve lá, estavam aqui os chineses, que foram defendidos pelo Sobral Pinto, e eram pessoas que estavam procurando estabelecer relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e a China. Mas como a China era considerada um país socialista, eles procuraram criar todas as dificuldades, inclusive prendendo os representantes chineses que tinham status diplomático ou semidiplomático, porque não havia ainda relações diplomáticas entre o Brasil e a China, que foram rompidas com o início da Guerra Fria, a partir de 1947, quando o Brasil foi forçado a romper relações diplomáticas contra a União Soviética, depois, um pouco depois, contra a China, enfim. Essa coisa, nesse nível, estava mostrando todo o caráter daquele golpe. Modesto, você começou essa grande atuação após o golpe de 64, o golpe cruel e vingativo. De 64 a 68, esse período, você, com a atuação de advogado, a ditadura militar também, eu acho que queria pressionar você, ou você interrompeu o teu ciclo de trabalho. Olha, qual foi a pressão que você sofreu? Nós sofríamos, dá vontade de contar 1000 histórias de todos. Não cada conta. um e cada processo tem uma história dolorosa. No caso dos advogados que você pergunta, nós sofríamos toda sorte de pressão, não só eu. Tanto que redondou, afinal, no sequestro. Primeiro de Sobral Pinto, com as 5 em 68. Logo a seguir, o Fragoso, Heleno Fragoso,
Vivaldo Vasconcelos um pouco antes, o Evaristo de Moraes, o Jorge Tavares e eu próprio. Nesse período, principalmente por volta de 68, com o AI-5. Mas eu estava um pouco mais lá atrás para contar algumas histórias dessas pessoas que foram presas logo, como, por exemplo, o Grupo Angolano. O Grupo Angolano deu uma experiência interessantíssima, que foi o fato de que, quando eu defendi, por exemplo, tem um deles que está vivo aqui no Rio de Janeiro, é o Antônio Louro, mas, por exemplo, um outro chamado José Lima de Azevedo, um angolano, esse angolano sofreu tais torturas já em 64, 65, que para defendê-lo eu cheguei a enfrentar o pessoal do DOPS e da Polícia Federal, SOPS e Polícia Federal, dizendo o seguinte: olha, é possível que este jovem estudante, José Lima de Azevedo, volte amanhã como embaixador no Brasil ou como um representante de Angola livre, de Angola independente. E se você for destacado para dar cobertura a ele, como é que vai ser? Um embaixador ou um representante de um governo tão independente quanto o Brasil, passando hoje pelo que o Brasil passou no tempo de Tiradentes e depois, como é que você, destacado, vai enfrentar essa situação? Como é que você vai ficar? E eles, às vezes, se constrangiam imaginando um futuro e, às vezes, até aliviavam a tortura do Zé Lima, que sofreu toda sorte de tortura. Mas o que mais me impressionava é que eles, às vezes, pegavam Lima, esfregavam sabão no olho do Lima, em seguida um foco de luz tão forte que o deixava cego por dias e dias, ficava cego, além das outras torturas, né? Pois bem, então eu dizia isso a eles, e alguns deles repensavam e aliviavam o tratamento ao Zé Lima, como ao Zé Angolano, como a Filomena e o Zé Maria. O Zé Maria era um brasileiro, mas que, tendo dupla nacionalidade, sendo contra o Salazar, ajudava, não só porque a sua mulher era angolana, que era a Filomena, e ele tinha filhos com ela, que eram brasileiros e angolanos, ele se engajou na luta pró-Angola também, e foi preso, torturado e tudo isso. Não só ele e outros, sei lá, um jornalista, meu cliente, que ficou meu amigo, Eloy, enfim, uns atrás dos outros, cada um com uma história muito triste. Desse período, qual é a história que você mais me choca? Olha, são tantas em cada etapa. Vou falar uma, às vezes eram até engraçadas, cômicas, outras, a maioria eram trágicas, a maioria delas era trágica. E havia as tragicômicas. Por exemplo, desse grupo de 64, 65, esse processo da Ishikawa-jima, houve um caso muito interessante, porque eles tinham posto preventivamente, enquanto o golpe estava sendo preparado, eles colocaram dentro da Ishikawa-jima um famoso membro do DOPS, um truculento policial chamado Mário Borges. Esse Mário Borges foi mandado para prestar serviço preventivo dentro da Ishikawa-jima, e ele escolheu como estratégia de observação e anotação, ele escolheu a cozinha, de onde ele podia acompanhar o movimento de almoço, quem sentava com quem liderava, etc., né? E numa dessas, a Ishikawa-jima, como toda empresa que lida com máquina e óleo, eles haviam comprado muito trapo e estopa, etc. Pois bem, numa dessas de trapo, eles compraram de uma fábrica roupa estragada, roupa que tinha sido errada, houve problema nas máquinas, e dentre elas havia muita meia, e dentre elas muita meia vermelha. Pois bem, é natural, o operário quer proteger o seu cabelo contra o óleo, contra as coisas. Aí amarravam as meias vermelhas,
cortava, amarrava e protegia o seu cabelo. Pois bem, e o Mário Borges, na prestação do seu eficiente serviço, anotou quem botou o capuz vermelho. Capuz Vermelho anotou todos, e todos eles foram presos, como sendo de uma organização comunista, uma célula do Chapéu Vermelho. Muito bem. Eu sei que dentre os que foram presos, e foram centenas, dos quais mais de 60 responderam processo, e dos quais mais de 600 foram demitidos pela Escalagima, aproveitando a oportunidade de mandar muitos embora, porque eles estavam em atraso com navios, havia problemas de construção naval, mandaram 600 que depois a justiça reconheceu e determinou o retorno, eles retornaram. Mas voltando ao Chapéu Vermelho, dos que foram presos, houve um velhinho e muitos outros que não sabiam de nada de socialismo, comunismo, vermelho, nada disso. Pois bem, mas ele lá, apertado e torturado, para contar a história do Chapéu Vermelho, dele e dos colegas que haviam vestido, conta a história do grupo do Chapeuzinho Vermelho. Ele, não sabendo nada, perguntou a um garoto, um menor, que estava lá como refém de um irmão que deveria se apresentar, e o garoto também não sabia. E o garoto só falou, não, eu sei aquela história do Chapeuzinho Vermelho, da vovozinha, né? Aí ele falou, essa eu sei, mas repete. O menino repetiu, e ele lá repetiu, quando apertaram a história do Chapéu Vermelho, então ameaçavam, né? Ameaçavam de toda sorte de desmoralização e tortura. Ele então começou a história. Era uma vez uma menininha que levava biscoitinho para a vovozinha. Atravessou, e com maldice, atravessou a floresta, etc., para levar o biscoitinho. Aí o cacete comeu em cima do velhinho, coitado, que só sabia a história do Chapeuzinho Vermelho, contado sobre o biscoito e a vovozinha, né? Então, coisas desse tipo ocorreram com frequência também. Inclusive uma atriz, não me engano, a Norma Bengel, uma atriz que foi obrigada, foi pressionada a dizer quem era o autor daquela peça que eles queriam prendê-lo. E ela, por mais insistência, eles não acreditavam. O autor foi Sófocles, um autor grego e tal, já morreu há 2.400 anos, não sei o quê. E ela foi apertada para dizer quem era aquele autor, o autor daquela peça que seria levada aí num teatro do Rio de Janeiro. Enfim, histórias assim são inúmeras, e eu me lembro de várias, e posso até contar para dar ideia do que foi. Por exemplo, eu fui advogado. Dentro dessa turma, nessa turma da Escalagima, por exemplo, havia um jovem de 20 e poucos anos que tinha 3 filhinhos lindos. Um menininho de 1 ano e 2 menininhas, uma de 3, 4 anos. Pois bem, esse rapaz era um jovem de 20 e poucos, casou muito cedo, com 20 e poucos anos, e estava preso. E esse rapaz, como era muito jovem, mas muito inteligente, tinha poder de liderança, ele não conseguia dizer nada, ele não tinha muito o que dizer, mas o pouco que ele poderia dizer, ele não disse. E aí, olha, a perseguição a ele foi de tal monta que a gente precisava até dar um esconderijo quando eu consegui soltá-lo a primeira vez, e ele foi processado em 7 processos políticos, ele, mulher dele, envolvendo todo mundo, porque ele não dizia nada, e nós tivemos até que arranjar um lugar para esse rapaz não ser assassinado. E eles acabaram, um dia ele lendo um livro que contava, se não me engano, a história do Gregório Bezerra, que era um líder nordestino que foi preso e arrastado em jipe pelo coronel lá, não me lembro bem o nome do coronel que o arrastou num jipe em Recife. Ele, lendo a história, um jovem pediu para ler também, ele emprestou o livro. Pois bem, esse jovem pegou o livro e inadvertidamente levou para o quartel onde ele prestava serviço. E lá,
um oficial viu, pegou o rapaz, prendeu, torturou e já foi matar o Arimateia, que é o meu cliente, esse jovem de 20 e poucos anos, Zé de Arimateia, e foram lá não mais para prendê-lo, mas sim para matá-lo. E aí, ao chegar, ele perceber, ele viu, morava no subúrbio de Caxias, em um lugar chamado Jardim América, que é um bairro ali junto de Caxias. Eles, então, percebendo, ele fugiu antes, correu para um matinho vizinho, e os oficiais que foram prendê-lo chegaram lá, não o encontraram, irritados, notaram que ele havia fugido recente, metralharam o matinho todo. Mas ele, por sorte, não foi atingido, e depois ele nos contou e conseguiu fugir. E tendo fugido, depois a gente arranjou um apoio para ele, um apoio humanístico, e eu tive, dentre as pessoas humanísticas, meu cunhado e até a minha irmã, que acolheram não só ele, e outros que estavam na mesma situação de perseguição e morte. Pois bem, só esse rapaz tem tantas histórias, e depois em São Paulo, onde ele hoje vive, ele teve que ir para o exterior, fugir do Rio de Janeiro, e olha, sei lá, são tantas histórias que a gente nem chega a 68, quando houve o AI-5. Então, conta mais. Olha, eu posso seguir contando, mas são milhares. Eu sei que houve todos esses atos, AI-1, AI-2, AI-3, AI-5, chegou a AI-17, chegou até AI-17 em 78, e houve aí atos complementares, houve até, você não vai acreditar, houve até na legislação um chamado decreto secreto. Decreto é lei, né? Uma forma de lei, ou regulamento de lei. Pois bem, todos nós, nenhum de nós pode alegar ignorância da lei para se escusar de responsabilidade. Mas, no entanto, eles fizeram até decretos secretos que você é obrigado a saber, e é proibido de saber. Esse eu até contarei depois, que vale a pena, que é uma coisa estranha. E 2 cartas outorgadas no período, uma em 67 e depois a outra em 69, e de permeio AI-5, que foi a vergonha das vergonhas jurídicas no plano internacional. Eu próprio fiquei com vergonha quando tive que traduzir e exibir para um jurista da ONU que veio aqui no julgamento da Neomar, era do Correio da Manhã, dona e diretor do Correio da Manhã. A gente passava vergonha ao ter que traduzir para um jurista atos institucionais como a AI-5, e que provocou uma reação dele, por exemplo, o Sebastián Soler, um grande jurista argentino a serviço da ONU, que veio aqui, e ele, quando ouviu a tradução, e passamos o texto, e ele era capaz de ler português bem, ele, de olhos arregalados, disse: mas como? Isto é uma antilei. Nós dissemos: é exatamente o que aconteceu, e o senhor está vivendo uma farsa teatral no julgamento da Neomar, porque a realidade do Brasil é inteiramente outra, e o senhor saberá. Modesto, está tão interessante e denunciador o que você está colocando, que eu proponho continuar 64 a 68 com essas histórias que você viveu, história terrível, porque é uma denúncia. A juventude hoje não tem muita noção disso. E aqui é um canal universitário. Você é um depoimento vivo dessa história. O que aconteceu, como aconteceu, o terror, a tortura e tudo mais. Você viveu isso. Então, eu proponho que você continue na próxima semana, esse período 64 a 68, que foi o início da ditadura, até o AI-5, com histórias reais
de pessoas que foram torturadas, foram mortas, foram presas. Então, Modesto, olha, 45 minutos de história que você contou. Vamos terminar e na próxima semana vamos condenar esse período terrível da história do Brasil. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês.